Bom, então nós vamos começar uma edição mais do que especial. Por quê? Ela é especial por alguns motivos. Primeiro, porque ela marca o nosso reencontro neste novo ano. Mas, como as facas guinso, não é só isso. Ela também atende o clamor popular, né? As inúmeras centenas de milhares, milhões de mensagens que nós recebemos, implorando pela nossa luz, pelo nosso vasto saber, para comentar um noticiário tão agitado, seja no front doméstico ou no panorama internacional, né? Então, realmente, hoje é um dia super especial dessa nossa edição número 233, em que nós vamos praticamente tratar de dois assuntos, né? Que é a questão da Venezuela e a questão do Banco Master aí que tá dando pano para manga. O nosso CEO se encontra em deslocamento, Vitor, apurando as últimas notícias diretamente de solo norte-americano, para nos trazer também a percepção da região lá de como é que tá a coisa. Bom, é, parece filme, né? Mas os Estados Unidos realizou uma operação que talvez se alguém contasse para a gente alguns dias atrás, a gente duvidaria que fosse capaz de acontecer, cirúrgica. Extraíram, capturaram para uns, sequestraram para outro, mas o fato é que Nicolás Maduro já não é mais o presidente da Venezuela, pelo menos na prática, e está em solo americano e vai responder um processo por narcotráfico. E eu vou começar aqui eu vou começar pelo Xará, porque eu desconfio que talvez a gente tenha algumas divergências hoje, não tenho certeza, mas eu tenho uma pequena desconfiança. Então eu vou começar pelo Xará. Xará, primeira etapa eu organizei aqui o nosso bate-papo sobre a Venezuela, começando aqui sobre a captura do Maduro, né? Que é sua impressão, assim, foi um negócio meio cinematográfico, Fério, o que você achou aí? Como é que, vamos falar desse primeiro passo? Foi fácil Bom, demais? Alguém deu a letra, como se diz, é uma malandragem? em primeiro lugar, primeiríssimo lugar, eu vou Sim, exercer uma virtude minha muito, que, assim, que é a humildade, né? tá, Eu sou, me caracterizo muito por ser uma sim. pessoa muito humilde e vou aqui dizer que eu errei. Eu errei. A gente fez uma enquete aqui nacional, eu acho que foi no último programa do ano, ou no penúltimo, enfim, em que votamos aqui se iria ter o ataque na Venezuela, não ia. Eu falei, imagine, quem vai derrubar o Maduro serão os próprios militares. E é que teve mesmo, né? Teve um ataque. Mas, mas, não foi de verdade um ataque, né? Não, foi uma operação, né? Cirúrgica. Foi uma operação. Foi uma É, operação, mesmo porque um ataque precisaria ter o aval do Congresso, sim. né? Uma operação militar precisaria ter o aval do Congresso. Não teve. Então foi uma, como disse o diplomata americano na ONU, quando foi se defender, né? Falou assim, pô, sendo acusado de ter burlado a Promovido lei um. internacional, o direito internacional, ele falou, não, não é uma operação militar, é uma operação policial. Nós fomos lá, que nem você tirar o Marcola lá do bunker dele. Você foi lá e extraiu um bandido indiciado pela justiça americana. Foi isso que aconteceu. Então, na verdade, não teve um ataque, mesmo porque não ficou, é, não ficaram tropas lá, né? Não teve uma intervenção, não teve derrubada do regime. Sim. Teve a extração de um bandido, né? Então foi isso que aconteceu. Espetacular, tal. Agora, o que vai acontecer daí para frente, a gente vai discutir durante o programa. Mas, de fato, de tirar o chapéu, é coisa de filme, né? A É. gente vê, É. parece que não Aliás, acontece, né? acontece. Eu não vejo a hora de sair o filme, né? Tem o filme da captura do Bin Laden, provavelmente vai ter o Tem, filme da captura do Maduro, né? Eu presumo que sim, né? com Até certeza. porque existem, ainda que não acessíveis ao público, mas existem registros disso, né? O Trump acompanhou a operação Sim, ao vivo, né? ao vivo, Né, o negócio, a captura do Bin Laden também, a verdade seja dita, o Obama também acompanhou de uma War Room, né? Ele acompanhou toda a sim, operação, né? É meio a mistura do filme com a realidade, né? É que nem o World Trade Center, né? Você sairia sábado da tua casa para assistir um filme em que o roteiro era que os caras derrubavam o World Trade Center, derrubar o World Trade Center, tá de sacanagem, é exageraram, né?
E a realidade se confundiu. E aí, Nora, você como jornalista aí, assim, qual é a sua primeira percepção em relação a essa operação do Maduro, enfim, de tudo que você viu aí nessa primeira parte aí do episódio Venezuela? Eu Acho que travou. acho que Acho que a travou, hein? internet. Agora sim, acho que ela voltou. Voltou, Nora? Acho que não. Então vamos fazer o seguinte, enquanto a Nora restabelece a fluidez da sua conexão, eu vou perguntar pro Márcio. Márcio, caiu. Diga aí, o que que você achou dessa captura do Maduro aí, né? Operação, coisa de cinema, né? É, eu fico aí com, né, sigo o relator, foi realmente daquelas coisas difíceis de até de acreditar, se botar num filme do jeito que foi feito. E o que me impressiona, né, a gente estava até conversando no Esquenta sobre isso, é que, assim, o derramamento de sangue, né? Porque eu imagino que, obviamente, que a turma que é simpática, né, ao Maduro e coisa e tal, adoraria assim um banho de sangue, adoraria 300 cadáveres, gostaria de ver e não apareceu nada. Alguém falou em 23 ou 32 cubanos, não sei o que supostamente teriam ido. Foi o que eu escrevi, disse, olha, morreu menos gente que em meia dúzia de confrontos de traficantes no Rio de Janeiro. Pelo menos é isso que fica, a não ser que esteja sendo encoberto. Bom, quem gosta de teoria conspiratória acredita em qualquer coisa. Aliás, Porque, aliás, as teorias conspiratórias estão em alta, porque até alguns dias ah, atrás a captura do Maduro era tida como uma pois teoria é, conspiratória, né? pois é, exatamente. Então, quer dizer, me impressiona isso, e outra que o Trump realmente ele teve uma percepção, né? Ele viu o que aconteceu com os outros e ele aprendeu as lições, né? Então ele fez uma coisa rápida, cirúrgica, deve ter sido ultra bem planejada e tirou o time. Olha, deu posse para vice, agora vocês que se entendam aí, porque nós não vamos deixar americano aí, não vamos deixar É. soldado. Então, até pensando nessa história de justificar que não houve uma operação militar. Houve um comando policial que foi lá e pegou o cara, mas realmente, assim, do ponto de vista de planejamento e execução, foi bastante bem feito, muito bem feito. Ô, Nora, essa extração Oi, captura, voltei. essa extração captura ou sequestro vai de acordo com o viés ideológico de cada um do Maduro? Como é que você tem um olhar mais crítico como jornalista? Como é que você viu essa operação aí? Então, eu acho um pouco complicado. Não sei o que que o Márcio falou, não sei se eu vou repetir alguém ou se eu vou contrariar ou contradizer, que eu estava um pouquinho fora, mas consegui uma outra conexão, agora acho que está melhor. Ah, uma das coisas que eu li, e eu vi em vários lugares, é que esse tipo de operação abre a porta para que a China faça a mesma coisa em Taiwan, que a Rússia ah, tome o resto da Ucrânia ou se instale de vez, tudo. Eu fico um pouco na dúvida se é o que que vem primeiro, se o ovo ou a galinha, ou se ele fez isso porque os outros fizeram. Não, a China não invadiu Taiwan ainda, tá? Mas ou se os outros estão ameaçando, estão fazendo e de uma forma geral no mundo não acontece nada. Não sei. Isso é uma coisa. De qualquer forma, eu acho um precedente complicado, tá? Seja para um lado, seja para o outro. Eu não gostaria de morar em Taiwan neste momento, também não na Venezuela ah, e menos na Ucrânia, tá? Apesar que eu acho que deve ser um país lindo, mas eu acho isso um pouco complicado, porque, mas como eu volto a falar, eu tenho dúvida se isso abre a porta para outras coisas ou se foi o fato essa inépcia, não, inação dos outros países permitiu que fosse feito isso e, de fato, não aconteceu muita coisa, não, tá? Mas eu acho um pouco complicado. Ainda estou tentando processar, tá? Eu também achei, como o Gutermann, que não ia acontecer. De novo, errei, tá?
Mas não sei, de certa forma, também não estava tão errado assim, porque o que eu falei é que eu achava que Maduro seria derrubado pelos próprios venezuelanos, e não deixa de ser. Foi uma operação muito bem orquestrada e tudo, mas é óbvio que teve muita ajuda interna, tá? Você acha Então, que nesse teve uns sentido. X9 lá que facilitaram o trabalho? Opa, vários, vários. Tipo assim, como é que eu posso dizer? A comparação só em termos de logística, tá? Por favor, não vou comparar uma coisa com a outra. Mas é como o Eichmann na Argentina, tá? Depois de terem dado abrigo a ele e a outros nazistas, de repente o Mossad se organizou, descobriu que o cara estava lá, entraram, a Argentina olhou para o outro lado, simplesmente todo mundo sabia, teve até muito provavelmente colaboração do governo, mas todo mundo olhou para o outro lado e falou, leva que é seu, tá? Eu acho que aqui pode ter acontecido alguma coisa assim, tá? Agora, essa questão de soberania é uma coisa, não sei. Só voltando nas palavras, uma coisa que eu achei interessante, em nenhum momento o Trump falou em democracia, tá? E, na verdade, não só ele, outros governos também falaram em soberania, invasão da soberania. Ninguém falou de ah, golpe à democracia, nem nada, tá? O que me parece um pouquinho de. Parece que baixou um certo bom senso na esquerda latino-americana, tá? Ou pelo menos cansaram de passar ridículo. Ô, Vitor, você acha que o Trump entrou pro time do Neymar de ousadia e alegria? Porque foi um movimento ousado, né? Muita gente não imaginava como sendo sequer possível algo assim, né? Porque olhando em perspectiva, a gente for para pensar, pô, você movimentar uma máquina de guerra na proporção do que os Estados Unidos fez, com o custo que isso tem, só para fazer fusquinha, assim que fala, né? Para provocar, acho que seria uma conta meio ruim, né? Então hoje, olhando para trás, parece que você fala, pô, realmente, né? Soa quase que óbvio que ia acontecer alguma coisa, mas de toda forma, né? Eu não vou citar nomes, mas eu conheço gente que praticou bullying com colegas de grupo, atribuindo a possibilidade de Maduro ser retirado a uma teoria da conspiração. E olha só no que deu. E aí, o que que você achou da captura, sequestro ou extração, de acordo com o freguês, do Nicolás Maduro? Eu achei que os Estados Unidos avaliou que a Venezuela era uma contratação importante nessa janela. E aí fez a contratação, tirou a Venezuela do time e trouxe para o time dos Estados Unidos. Contratou, Certeza, tirou da liga. não, veio a contratação do semestre. E aí, obviamente, deve ter havido aí um longo período de cooptação do X9, né? E foi muito fácil também. Porque se não houvesse esse apoio interno, seria difícil ser tão simples, mas foi muito tranquilo. E aí, de fato, nós não temos uma invasão, acho que a analogia com invasão de Rússia, tudo mais, não, essa situação está mais parecida com a de Bin Laden, até, do que com uma invasão propriamente dita. Você foi lá, tirou um cara que nem era reconhecido como presidente, criminoso, procurado pela justiça, mas você tirou ele e a mulher, foi embora e avisou a turma, se vire aí. Nem entrou no mérito de organizar as coisas, entendeu? Então não é um movimento, acho que mesmo essa turma aí da soberania, esse discurso não pega, né? Soberania de um Estado que massacra a sua população. Então, isso aí acho que. Eu acho, inclusive, que essa precedente já está aberta faz tempo. Né? Pô, a porta está escancarada. Entra quem quer. Essa questão do direito internacional, o legalismo das coisas, não acabou, isso não existe. E sim, Taiwan pode estar preocupada. A grande segurança de Taiwan é os Estados Unidos. Se não tivesse, já era, já tinha caído. É o fato que os Estados Unidos têm interesse ali e a China não vai se meter a besta sem saber qual seria a reação americana. E os Estados Unidos só tem interesse em Taiwan, é fornecedora de maior parte desses chips. É um lugar estratégico, né? Para essa parte de chip para celular e tudo mais. Então, é um fornecimento de altíssima tecnologia que abastece o mundo. Então, se ficar na mão da China,
lascou. Não, se Taiwan fosse um lugar qualquer, já tinha ido embora, né? Então, mas eu acho uma grande contratação. Então, chega assim e fala, o time Venezuela contratamos o Venezuela agora é time Estados Unidos, que é o quintal dos caras, como eles mesmos dizem, né? Na região não tem ninguém aqui que é fantoche de chinês, só Cuba. E Cuba fica esperto. Então, assim, mais ou menos está dado o recado. Sem grandes, sem grandes efeitos colaterais, porque para quem esperava que o Estados Unidos vai lá, vai virar democracia, isso aí vai ser um processo longuíssimo, né? Então, É, você foi lá, inclusive, esse vai tirou, ser um. tirou, Desculpa. tirou o ditador e deixou o chavismo. É, Aí tá mais ou menos parecido. esse vai ser uma rodada que a gente vai fazer, né? Que é o futuro da Venezuela. O que que nos reserva? Mas antes disso, a gente vai discutir um pouquinho, ou ir um pouquinho além nessa questão do que era a operação, não. Eu vou dar aqui a minha opinião. Eu lembro que muita gente, né, imaginava que o governo americano se dirigia na questão envolvendo o Brasil pelas informações que obtinha do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo. E eu ficava assim, sempre pensando, falei, será que esse pessoal pensa isso mesmo, né? Será que ele pensa que assim que os Estados Unidos, né, a nação mais poderosa do mundo, que até ontem aí, né, a gente sabia que espionava a Dilma, né, no governo Obama e tudo. Será que realmente eles acham, né, alguém razoável pode achar que os Estados Unidos se norteiem por essa ou aquela opinião, não por um volume gigantesco de informações que eles são capazes de gerar através de satélites, espião, colaboradores, enfim, relatórios, né, as embaixadas, tudo que eles monitoram. Então, assim, eu entendo que, imagino que tenha tido algum nível de colaboração, senão uma operação não teria como ser tão precisa como foi, mas que ela é fruto de uma inteligência. E se de alguma maneira a gente se espanta, né, com a precisão, com o sucesso da operação, você imaginar que o objetivo primário dessa operação era tirar o Maduro, basta a gente lembrar que os Estados Unidos cruzou o mundo para destruir lá a capacidade atômica do Irã, né? Sem hesitar, foi lá, pronto, e acabou. Então, é um feito, mas a gente sabe do que os Estados Unidos é capaz. O que falta, na verdade, acho que a diferença, na verdade, é a vontade política, né, e o ônus e o bônus das ações. Uma coisa que me chamou a atenção também, e muita gente faz essa comparação, né, o Lula demonstrava uma certa altivez quando preso, né, é diferente do Bolsonaro, que é uma figura bem fragilizada, né. E o que eu achei engraçado, eu não sei se vocês perceberam, mas parece que o Maduro meio que tá nem aí, né? Assim, não mostrou uma revolta, não mostrou um abatimento. Parece que. Eu não sei se. Meu irmão chamou a atenção para uma coisa, eu fui ver depois. Não sei se vocês viram quando ele desce do helicóptero, que ele dá uma olhada assim, como se ele tivesse meio deslumbrado. Eu não sei se é uma coisa meio megalomaníaca. Diga aí, Nora. Não, uma coisa que me lembrou, assim, não, vocês viram ele falando para os policiais, Happy New Year, Happy New Year? Gente, foi muito bizarro. Sabe o que que me lembrou? Me lembrou Maradona, quando naquele Mundial foi tirado de campo para fazer o antidoping, e ele saiu com aquela cara tipo assim, ah, não vai acontecer nada, imagina, não sei o quê. Eu já estava tudo combinado. Eu tive a mesma sensação quando eu vi o Maduro chegar nos Estados Unidos, assim, sabe? Tipo, me lembrou Essa muito, muito, muito a cena do Maradona. É, altivez, essa altivez será inversamente proporcional ao tempo passado na cadeia. é. Mas o Logo fato é vai que isso, pessoalmente, isso me chamou um pouco a atenção, né? De que é, dessa reação dele assim meio estrambólica. Bom, então acho que é um consenso, né? Que foi uma operação muito bem sucedida para a esmagadora maioria das pessoas, algo que talvez alguns dias atrás a gente imaginasse impossível, mas o impossível tá aí. Eu vou começar a rodada de novo pelo Xará. Xará, tem uma discussão aí que é o tal do direito internacional. Os amantes da democracia adoram o direito internacional, é o direito internacional. O que é o direito internacional de verdade, na sua opinião, Xará? A gente ainda existe, porque cada vez mais a gente percebe, por exemplo.
a fragilidade e até o fim de organismos internacionais que, a grosso modo, deveriam regular as relações entre os países, tipo, caso da OMC. O que que você acha que é o tal direito internacional? Até que ponto isso é um conceito mais concreto ou objetivo e usado de acordo com a conveniência da circunstância? Então, essa é uma discussão que não tem, obviamente, uma conclusão, né? A gente pode ficar aqui discutindo dias, meses. É, o fato é o seguinte: quando a Alemanha ressurgiu depois da Primeira Guerra, começou invadindo países, né? E sempre com a desculpa de que estava se defendendo. É bem interessante isso. O discurso do Hitler era sempre no sentido de eu estou simplesmente defendendo os interesses do povo alemão. É, e se você está resistindo, o problema é seu. Você não deveria resistir, né? Nos países em que iam sendo invadidos, né? Então você tinha uma compreensão, digamos assim, das relações que, e aí a Liga das Nações já tinha fracassado, toda essa história que a gente está rediscutindo hoje, né? A ONU fracassou, então, pô, é a lei do mais forte, você sendo forte o suficiente, você justifica a sua ação. E depois da Segunda Guerra Mundial, as- os países, né, os vencedores, falam assim, puta, não dá para ser um mundo desse jeito. A gente precisa ter alguma coisa que tenha um mínimo que dê uma mínima segurança, né, para os países. E aí daí nasceu a ONU e todos os tratados internacionais e tal. E tem-se, né, como princípio que não se ganha nada pela base da força. Obviamente, isso teve muitas exceções depois da Segunda Guerra, né? Teve várias guerras inclusive patrocinadas pelos Estados Unidos, pela União Soviética, enfim, tem vários exemplos, né? E algumas Mas intervenções até fruto tu- de uma convergência sob bandeira da própria ONU, né? isso, por exemplo, o ataque em Kosovo, né? Por causa de Kosovo, o ataque na antiga Iugoslávia, tal, que depois lá o presidente me escapa o nome, mas enfim. Marechal Tito? É, Não, não. não, não Kosovo foi o não. Tito, foi depois Achei que era da dele. Tchecoslováquia. É um, então, o que acontece? Por mais que você tenha, vamos dizer, flagrantes abusos do direito internacional, pelo menos você tinha a preocupação de justificar-se, né? Então, no mínimo, você precisa se apresentar diante do mundo como um país civilizado que segue, no mínimo, algumas regras, né? Não é pelo fato de eu ser mais forte que eu posso fazer bullying, que eu posso invadir sem nenhum pretexto, né? Slobodan. Só pelo fato isso, exatamente. Só pelo fato de eu ser mais forte. Tem que ter uma justificativa. E o que me espanta no caso dessa invasão do Trump é que ele não coloca, diferente de todas as outras transgressões que os Estados Unidos fizeram ao longo da história, né, em várias ocasiões, ele não coloca a exportação da democracia como sendo o valor. Ele fala, eu quero petróleo. O discurso dele é o discurso de um pirata. Isso que é uma coisa espantosa. Eu não estou dizendo que o direito internacional é alguma coisa que iria resolver o problema da Venezuela. Obviamente não resolveu, né? O povo da Venezuela vive de maneira miserável a Só comunidade das deixou de nações. ser hipócrita, né? Na verdade. Oi? Que os orçamentos, eles Então, mas falam, só foi veja, é hipócrita, porque assim. você não fez o Tá discurso, bom, a mas retórica é uma coisa, né? A realidade é outra. É só falar não, a mas tudo real. bem, mas pelo menos, veja só, é assim. No mínimo você tem um mundo em que as pessoas se sentem. Então, vamos lá. Tá bom, então não tem mais lei. Se não tem lei internacional, não tem lei nacional também, né? Porque da onde sai a lei nacional? De um pacto social.
Se não existe lei, vira a lei, a lei da selva, né? Em todo lugar, não é só entre os países. Ah, mas é que vamos ser hipócritas aqui, porque na verdade os ladrões estão aí, eles não respeitam a lei e vamos matar mesmo. Pô, mata todo mundo, tal. Não sei. Será que esse é o mundo que a gente quer viver? Não sei. Então, veja, é assim. O direito internacional, obviamente, está desmoralizado, né? Porque, afinal, os países procuram os seus interesses em primeiro lugar. Isso sempre foi assim. Mas, pelo menos, você tinha. E Estados Unidos era líder nisso, né? Eu acho que isso é o mais chocante também. Porque quando, sei lá, um país como uma Rússia invade a Ucrânia, é meio que um comportamento esperado. O cara é um bandido. A Rússia A Rússia não está é uma democracia abolindo. consolidada, não tem A instituições, não tem Rússia está valores. abolida dos Jogos Olímpicos porque era um centro de doping, né? Quer dizer, no mínimo, assim, é de se esperar. Agora, não é de se esperar dos Estados Unidos. E tem mais uma coisa, tem mais uma coisa. O uso da força por parte dos Estados Unidos, no longo prazo, será contraproducente. Os Estados Unidos têm muito mais a ganhar exercendo soft power do que a força. A força serve como um background. Não brinca comigo, mas está abrindo mão, o Trump, com esse discurso, está abrindo mão de exercer o soft power. As pessoas no mundo inteiro olham para os Estados Unidos hoje com medo. Assim, isso não é soft power, né? Então, eu acho que isso é contraproducente no longo prazo para o próprio Estados Unidos, que deveria se pautar por regras mínimas. E, aliás, é interessante, porque se pauta. O discurso do Trump não casa com aquilo que foi feito. O Congresso não deu autorização e, portanto, não teve operação militar. E eu estava ouvindo que agora o Congresso falou, enfim, alguns congressistas tal, que Senado. não vai ter, o do Senado, né? Que não vai Senado ter, foi e cinquenta e vamos lá, dois a 47, eu acho. isso. Então não vai ter. Então existe lei, né? Pelo menos dentro dos Estados Unidos. Exato. Ah, Por que que tem lei nos Estados Unidos? Porque tem instituição. tem Internacionalmente, as instituição. instituições não existem instituições mais. Estão falidas. Perfeito, só que é assim, eu não posso, veja, é assim, eu tenho que projetar para o mundo aquilo que eu sou. Não faz sentido eu acreditar em leis domesticamente e para fora. É que nem o cara que vem para o Brasil, o cara é todo puritano, tal, eu vou falar um alemão, enfim, qualquer um estrangeiro. É todo puritano, tal. Aí vem para o Brasil, não existe pecado lá debaixo do Equador, sai fazendo o que bem entender com menor de idade. Não dá, isso não é um comportamento que seja civilizado, né? Ah, não, é hipocrisia porque ninguém é civilizado. Bom, então acabou o mundo, né? Se ninguém é civilizado, sei lá, E não me você, agrada. Márcio, você acha que o mundo está acabando ou a gente vive uma repetição com mais ou menos tons vermelhos do que a história da humanidade nos mostra? Nós estamos regredindo como Ah, a humanidade está regredindo? conforme disse a ministra lá do STF, né, são exceções, são exceções. O caso da Venezuela, para mim, é, é excepcional. O Putin, quando invadiu a Ucrânia, usou a mesma desculpa, não sei se vocês se lembram, falou que tinha províncias da Ucrânia que queriam ser russas. E a reação mostrou que não era exatamente assim que a banda tocava. Então, ele usou essa mesma. Agora, a Venezuela, o que, que aconteceu? Esses dias eu vi uma comparação que eu achei meio forçada. Aqui, então, você sabe que o teu vizinho enche a mulher de porrada todo dia, e tal, ela grita, pá, os filhos saem. Você tem o direito de ir lá e dar uns cascudos no cara e denunciar o cara para a polícia, etc, etc, e se a polícia não vier invadir. Então,
Eu acho que a situação da O cara já foi Venezuela, denunciado. Aí, essa é a grande questão. O cara foi denunciado e a polícia não fez nada. ela foi Em denunciada tese, mesmo disso, a polícia, em tese, exatamente, é o direito internacional. é O o direito direito internacional lavou as internacional. mãos. É Ninguém isso. fez porra nenhuma. Quer dizer, um quarto da população da Venezuela, estatísticas da própria ONU, 7,7 milhões de venezuelanos deixaram a Venezuela entre 2014 e 2024. A população da Venezuela é 30 milhões. 7,7 é um quarto da população. E não saíram, atravessaram a fronteira do Brasil por Uns puta de fome. uns. Ô, Marcião, mas cá pra nós, uns puta ingrato, vai. Puta país Vai ter graça. maravilhoso, Pode lindo. de graça, Pô, pode porra. sacar. Bom, Você não vê a então, esquerda brasileira aí eu acho o criticando os seguinte, caras? Uns puta ingrato. e Seria a, e a- equivalente, seria só equivalente a fechando. 55 Oi, milhões de brasileiros. oi, Esse não número ouvi. seria, esse número seria equivalente a 55 milhões de brasileiros fora do Brasil. Pois Olha o é, tamanho desse mesma coisa. negócio. Quer dizer, era um país próspero, virou um país miserável, quer dizer, sucatearam a PDVSA, a área de petróleo que eu conheço um pouquinho melhor, e tal. Os caras conseguiram estragar, né, o país. Então, a própria reação interna, ou seja, os caras quase comemoraram, né? A maioria dos venezuelanos no mundo comemorou, não houve uma revolta popular, assim, não, Yankees go home, que não tem porra nenhuma disso. Então, isso aí, para mim, não há como comparar a invasão da Ucrânia pelo Putin com a invasão da Venezuela, suposta invasão da Venezuela pelo Trump. São coisas completamente diferentes. Agora, aí a gente entra numa subjetividade que é complicada. Ah, mas se o povo quiser isso, quer... Mas no caso da Venezuela, eu acho que estava escancarado, quer dizer, estava escancarado. Eles não haviam. Agora nós estamos tendo, eu não sei porque que a mídia não mostra, está tendo uma porradaria lá no Irã seríssima. O povo foi para a rua para depor os caras. Então, é muito assim, entra a famosa subjetividade das coisas. Então, eu acho o seguinte: claramente, no caso da Venezuela, ele estava caindo de maduro, não tem como fugir do trocadilho, né? E que troll, levou um tapa na orelha e foi um nocaute, não tinha jeito. Agora, Buscou o claramente, contato e o contato buscou veio, né? o contato veio, não precisou nem do VAR ali, ele marcou a falta na Buscou o hora. contato, buscou o Então, contato. agora, isso desmoraliza o direito internacional? Não sei, não sei, acho meio. Mas é aquele troço, nós podemos discutir a noite inteira sobre isso. Mas eu acho o seguinte: foi um caso muito específico, foi uma situação muito particular. Claramente, o povo, em sua maioria, estava contra, as eleições foram fraudadas, e, enfim, eu acho que. é, Resumidamente, valeu. a fome se encontrou com a vontade de comer. Exatamente, exatamente. Foi isso que, Ô, é ô isso que Nora, pode falar, Eu Xará. não sei. Não, desculpa atravessar. É que talvez eu tenha dado uma impressão errada da minha opinião. Eu acho que seria mais de acordo, eu não eu diria de acordo com o direito internacional, mas seria mais honesto se houvesse uma invasão para derrubar o chavismo e a substituição por um governo, governo eleito, né, democrático, do que isso que foi feito. Seria mais honesto, seria mais alinhado com o direito internacional, porque você está, pelo Mas Xará, menos, você está indo na direção da democracia, mas aí não sei, né? aí não entra aquela coisa. É, eu acho que assim, pensando em jogando com o regulamento debaixo do braço, tá? Uma operação como Uhum. essa, ela não seria uma operação que aí sim seria uma declaração de guerra de um país estar invadindo o outro, você tem um custo de reação de vidas humanas maior e tudo, Sim, seria, né? Porque eu acho, obviamente. eu vou antecipando um pouquinho, a meu ver, o Trump jogou com o regulamento debaixo do braço. Mas vamos fazer o seguinte, Nora, eu vou pedir sua licença, vou passar o Vitor na frente na fila, porque enquanto o Márcio conversava, ele fez uma observação ali em relação ao direito internacional, então eu queria passar a bola para o Vitor para ele pegar esse gancho aí.
Eu até já escrevi sobre isso, né? Direito dos Estados Unidos, o direito internacional não funciona, haja força. E assim, nós podemos aqui nos iludir de que, nossa, o mundo é regido pelo direito internacional, mas não é. A prática escancarada é que o mais forte é que manda. Tem três caras fortes no mundo: Estados Unidos, China e Rússia. A Europa está caindo pelos pedaços, né? A Europa está em franca decadência em termos de influência. Cada ano que passa, nós ficamos mais influentes. São esses três atores principais. Ah, e assim, você pode dar uma roupagem de direito internacional para qualquer coisa, mas não é de hoje isso. Não é de hoje. Já houve operações e operações aí mundo afora, de guerras, invasões e tudo mais. O que eu acho que aqui, essa questão, por exemplo, que o Guter coloca, que seria o nosso desejo, né? O desejo de todos seria cai esse governo vagabundo, chavismo, amadorismo, e coloca respeita-se as eleições. Eu acho que no momento atual isso ia dar uma guerra civil na Venezuela, até porque o Estado está completamente aparelhado, com milicianos, militares e tudo mais. Então não é uma situação fácil de resolver. Então eu acho que nesse caso o Trump foi muito pragmático, por mais que isso soe antipático, porrete na mão, eu falo, vou fazer o mínimo aqui para fazer, para contratar a Venezuela, vem para o meu lado, vem para o time dos Estados Unidos e acabou. Tira esse vagabundo, bota ele na cadeia, convivo lá com quem tem que conviver. Agora é time Estados Unidos, eu é que mando, e longo prazo a gente vê. Acho que é mais ou menos isso. Não é a postura ideal que gostaríamos de ver. Talvez seja a postura possível para minimizar os custos. Talvez, né? Tipo, qual é o custo de se realmente manter uma invasão lá? Os Estados Unidos não quer isso. Isso aí seria Não, é desaprovado. que na verdade não é, eu acho que a questão não é a invasão, a questão é o discurso, né? Você fala assim, você descartou logo de cara a oposição, né? Fala assim, puta, não dá. Vamos manter isso aí que está aí e tal. Pode ser uma postura pragmática para não. Porque como Mas, você não vai mas ter tropa lá, você precisa estar alinhado com quem está lá, eu acho que o né? discurso é um discurso sincero, vis-à-vis outros discursos da época de Obama. O Obama, que tem uma retórica fantástica, é o cara que mais jogou bomba no século. Então, assim, aí você tem o cara que é o sincerão, que ele fala, é isso, é o petróleo. Mas agora, vamos falar aqui entre nós. Se o Maduro, vamos fazer uma pergunta aberta. Se o Maduro fosse quem ele é e fosse um fantoche dos Estados Unidos, alguém que acha que haveria algum tipo de ação? Uma pergunta. Eu acho que não. Não haveria ação nenhuma se ele fosse alinhado aos Estados Unidos. É que se ele Alguém acha fosse que não? alinhado aos Estados Unidos, o modus operandi dele seria outro, Não. né? Poderia se pegar mais leve, mas se ele fosse um mesmo É, vagabundo, eu acho eu acho que que não haveria ação. eu acho que o estilo Agora, ditatorial diz respeito aos seus próprios parceiros, a essa convergência poderia ser ideológica. poderia ser mais light, um Não que os ditadorzinho Estados light. Unidos Não, não tenham aí. apoiado ditaduras de direita, não é isso. Exato, exatamente. Mas então, Seria ditadura exatamente igual. Se o Maduro tivesse Mas hoje não nascido tem com mais o vento espaço para uma leste, ditadura de direita na América Latina, a meu ver. olha só, se o Maduro tivesse nascido sob a influência americana e fosse time USA desde sempre, ele teria caído? Eu estou fazendo a pergunta. Eu Não, acho que ele ele não não teria. teria caído, mas a Venezuela não seria o que é. Não, não sofreria o empobrecimento que sofreu, não Tudo bem. teria se instalado uma ditadura nesses moldes, Não, nesse caso em particular, eu acho, né? É um achismo, né? Não tem um eu, contrafactual, né? assim, Eu também acho, eu também o achismo meu de que ele não teria caído, É, o mas contrafactual é o que o futuro vai nos mostrar. Se eles vão, se a Venezuela vai voltar a prosperar, se você vai ter um mínimo de liberdade, se você vai parar as perseguições, que é o próximo item que a gente vai avançar, mas não sem antes ouvir a Nora. E aí eu vou dar um pitaquinho também só para a gente encerrar sobre a questão do direito internacional, porque eu tenho eu não sei, eu vejo uma curiosa coincidência de quem a essa altura lembra-se do direito internacional, a meu ver, de maneira seletiva do que foi do que tem uma. Parece que o direito internacional vale fora do Brasil. No Brasil, esse negócio do direito não está funcionando muito, não. Mas e o que que você acha, Nora? Então, eu concordo muito com o que o Gutermann falou. E eu acho que se, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, E eu sim. acho que
sim, e eu acho que se o soft power funcionaria melhor, e eu acho que no médio prazo já seria mais positiva a reação. Que eu acho que assim, agora é um pouco assim, depois que o gênio sai da garrafa, ele não entra mais, tá? Então eu acho que em termos de repercussão, tudo, e fora que assim, você vinha com um discurso de drogas, de tirania, de não sei o quê, tudo, e de repente virou só petróleo, ficou uma coisa totalmente financeira. Então, assim, eu acho que daqui a muito pouco tempo as pessoas vão se sentir enganadas, sabe? Então, eu acho que, em termos de repercussão e de apoio, tende a diminuir, principalmente por causa dessas coisas. De novo, sem fazer nenhum. Não estou aqui elogiando o Maduro, nada disso, por favor. Óbvio que não, que o Maduro fez na, que o Maduro fez na Venezuela é indefensável, tá? Então, só para deixar isso bem claro. Mas eu acho que essa mudança de discurso, eu acho que não se sustenta, não é que o discurso não se sustente, o apoio que teria ao discurso anterior seria melhor, seria mais firme e mais consistente, tá? Tá bom. Só para a gente avançar, deixa eu dar meu pitaco. Eu acho que o soft power, vamos dizer assim, mudou de escala, né? A gente, vamos por assim, dentro do nível diplomático, como é que você poderia usar o soft power? Então, a sensação que eu tenho, e é a história se repetindo, é toda vez que você esgota a via diplomática, você vai desembocar numa guerra. Na declaração do Marco Rubio, e eu tenho essa impressão, eu tenho a sensação que os Estados Unidos devem ter dado várias alternativas para o Maduro. Ó, renuncia, vai para o exílio, a gente garante. E eu tenho a clara sensação que o Maduro pagou para ver. Não vou ficar aqui, pronto, acabou. E eles foram lá. Então, acho que os Estados Unidos foi, mostrou uma determinação, tomou uma ação. Então, vocês imaginam descascar uma Maduro estava cebola. embromando, estava de Então, embromation. né? Então, a sensação que eu tenho é que os Estados Unidos usou o soft power máximo possível dentro do campo diplomático, não tendo encontrado sucesso, tendo esbarrado com um cara que é maluco, sei lá se é maluco, ou se pagou pra ver, enfim, que não mostrou nenhuma vontade, né? O Marco Rubio diz isso na entrevista, né? Ele tá aqui preso agora porque nós demos uma alternativa e tal. Até porque no final das contas faz sentido mesmo. Talvez fosse muito mais barato, né? Esse cara ir para algum canto lá e fazer um acordo qualquer, do que movimentar uma máquina de guerra desse tamanho. E aí eu acho que os Estados Unidos estão num processo meio assim, vamos descascar a cebola, tirar o primeiro nível. Ó, gente, vocês viram que nós somos capazes, né? E aí, o que vocês vão fazer? Então, eu acho que essa questão do direito internacional, ele é sempre invocado, mas muito raramente com a apoderação, por exemplo, do nosso amigo aqui, meu xará, Marcelo Guterman, né? Invariavelmente, sei lá, de cada 100 vezes nos últimos dias que eu ouvi falar em direito internacional, era alguém com viés ideológico tentando esconder através do direito internacional um puta de um ditador sanguinário que prende, mata, tortura, né? Ainda que o que os Estados Unidos fez foi simplesmente um movimento de zona de influência. Cara, eu não vou deixar, né, ter essa quantidade de reserva de petróleo na mão da China, na mão do Irã, na mão da Rússia aqui no meu quintal. Aqui não, esse hemisfério é nosso. O que eu acho que choca, a mim também, menos talvez do que ao Xará, é essa crueza, essa sinceridade, essa verdade, né? Porque até então os Estados Unidos era sempre aquela coisa de exportar a liberdade, de exportar a democracia, né? No caso do Iraque, apesar que o Saddam Hussein ajudou bastante, né? Mas eram as armas de destruição em massa que serviram ali de pretexto, que a gente sabe, né? Novidade para ninguém. Que é assim, meu, um terço das reservas de petróleo do mundo com um ditador sentado em cima. Eu particularmente prefiro um mundo em que essa quantidade de recurso importante para a humanidade esteja debaixo de um regime soberano, mas não no colo de um ditador, de o cara exportando, roubando, desviando o máximo possível. Então, essa questão do direito internacional é que nem futebol. O direito internacional, o juiz apitando, deu lateral e tal, não sei o que lá. Aí o juiz começa a deixar ocorrer. Eu vou lá, dou uma entrada por trás do Marcelo, carrinho sem bola, meio de campo.
Pô, Marcelo levanta puto pra caralho comigo, olha pro juiz. Pô, professor! Professor não apita. Não apita, não apita. Meu amigo, uma hora o juiz, meu, vai ter uma hora que vai fechar o pau. Porque ali dentro daquela civilidade a gente não conseguiu chegar num acordo, você não tinha uma figura que são os organismos internacionais hoje que são falimentares, inexistem, né? Então aí realmente, quando você esgota ali o caminho prático, meu amigo, vai sair, não vai sair, então mete uma bolacha no camarada e fala para os outros, e aí, qual é o caminho que vocês vão escolher? Então acho que assim, seria realmente um ideal e a gente deve, como indivíduos, né, que acreditam na civilização, torcer por um mundo em que cada vez mais existam regras mínimas, elementares, mas cá para nós, não estamos vendo nada de novo, né? Nada de novo. Talvez o que tenha de novo seja ao mesmo tempo uma certa ousadia acompanhada de um comedimento. Porque o Trump ele foi ousado na operação que fez, mas em alguma medida comedido. Ele mostrou do que ele é capaz. Ele mostrou o nível de determinação, mas ele está querendo fazer um negócio da maneira mais asséptica possível. E aí acho que a gente entra na última rodada de Venezuela, que é o bolão, né? Vamos fazer o bolão. Qual é o futuro da Venezuela? E aí, Xará, a Venezuela vai ter uma. O regime chavista vai continuar? Não vai ter alteração Qual é nenhuma? qual é o prazo? Esse Não, eu ano? acho. Três Não, eu não. anos? Pelo que eu acompanho no nosso grupo, eu percebo uma certa ansiedade de vocês que querem resolver do dia para a noite um regime que se levou 25 anos para se incrustar no país. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: se você fosse vislumbrar um caminho, para onde que a Venezuela vai? O regime chavista vai seguir lá mais alinhado aos Estados Unidos? Nós vamos passar por um processo de transição com eventualmente novas eleições? A Venezuela, daqui a 5 anos, nós vamos estar vendo um país mais estável e próspero. Qual é a sua. Ou vai virar um lodaçal, daqui a pouco a gente vai ter uma guerra civil, vai morrer gente pra cacete. A China e a Rússia vão dar suporte para o regime, vão fazer um ataque lá em Nova York, vão resgatar o Maduro. Qual que é a sua aposta? A minha aposta é a seguinte: tem dois cenários, eu dou 50% de chance para os dois. O primeiro é esse governo consegue se consolidar, a Delcy Rodrigues consegue, de alguma maneira, unir eh, as facções, né, como o Maduro fazia mais ou menos, né, porque pelo jeito não conseguiu, foi entregue lá pro Trump. É, e a vida que segue, o chavismo continua lá, mais pragmático, né? Porque afinal agora está no time USA, então as ligações com a China serão menos, ainda que cerca de 70% do petróleo, 60% do petróleo seja exportado para a China. Não sei quanto isso vai ser daqui para frente e tal, mas iniciativas chinesas no solo venezuelano serão menos, serão, terão mais limites, né? O Trump teve E até a o vida que cuidado de segue, o povo avisar, né? venezuelano. Oi? O Trump teve até o cuidado de avisar: olha, calma, China, vocês vão receber o seu petróleo, mas quem Isso. manda nessa bagaça sou eu. E eu diria, nesse cenário, que é o mais benigno, as companhias estrangeiras, mesmo nesse cenário mais benigno, eu, se fosse CEO de uma companhia de petróleo que tem que investir dezenas de bilhões de dólares em projetos, e aí o Márcio certamente é o pai da matéria, ele vai poder discorrer sobre esse assunto melhor, mas são projetos de longo prazo, a estrutura da PDVSA está completamente sucateada, quer dizer, é um negócio que demanda anos, e você precisa ter regras claras, e você precisa ter estabilidade política. E nesse cenário em que o chavismo continua, talvez seja o melhor cenário nesse sentido. Mesmo nesse cenário, eu acho difícil empresas aprovarem budgets do tamanho que precisa para fazer os investimentos necessários. O segundo cenário é o de guerra civil.
não consegue controlar, tal, começa as facções, você tem os coletivos, cada um, né, faz. Outro dia eu acho que eu li, acho que foi anteontem, um artigo de um correspondente de um jornal, não lembro qual, na Venezuela, descrevendo uma noite que ele estava na rua e viu uma confusão, uma briga de duas gangues, tal. E ele foi ver lá o que estava acontecendo, perguntou para alguém de um dos lados, não, e eram chavistas. E aí ele foi perguntar para o outro lado, também eram chavistas. Então eles não se entendem entre eles. Então a chance de você ter uma guerra civil não é baixa. E aí é que você não vai ter mesmo investimentos. Eu acho que nesses dois cenários o povo venezuelano está fudido de qualquer jeito. Bom, então, qualquer que seja a solução, Marcelo é o momento Cleveland. Momento Cleveland Prates de Marcelo Gutermann. É isso aí, o minuto Cleveland Ah, mas Prates. essa é marca registrada do Cleveland. Não quero saber de processos de roubo de patente, por favor. É isso aí. E você, Nora, qual que é a sua. Se fosse fazer uma aposta aí do futuro provável da Venezuela, qual que seria a sua opinião? Primeiro, vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo Sim. alto e claro. Ok, É. ok, perfeito. Não, não, porque as imagens de vocês, para mim, está tudo congelado aqui, mas eu Não tá estou ouvindo perdendo nada vocês. também, cá pra nós. Não, o que importa é o conteúdo, e esse está É isso chegando aí. para mim, ouvindo vocês. Qual que é o futuro? Não sei, não sei. Ultimamente, ah, Temos um momento Glória não. Pires aqui, então, de certa maneira. Quase, quase isso. Não, mas é que assim, também eu cansei de errar, tá? Então eu acho que eu vou me dar uma folga também. Mas não, eu acho o seguinte, tudo vai depender de quem continuar quem estiver no poder. Se continuar do jeito que está, não sei, não sei. Eu acho que nada vai mudar. Não sei se a presidente da Venezuela está disposta a entregar o petróleo, a fazer isso. Está tendo muito, muito, muito jogo de cena dos dois lados. Ela está dizendo que não, que ela que está no comando, o que não deixa de ser verdade, tá? Porque por enquanto tá tudo. A única coisa que anunciaram a soltura de alguns presos políticos, não sei se todos, e não sei que prazo, o que obviamente é muito bom, tá? Não é suficiente para tudo o que esse governo da Venezuela já fez, mas ajuda um pouco. Mas eu não sei, e tem um problema muito sério na Venezuela, que são as milícias bolivarianas que estão armadas até os dentes, tá? Os caras têm muito, muito poder, muitas. Aliás, na verdade, só eles que têm armas, né? O resto, a população não tem. Então, esse vai ser um problema. Quem é que está realmente à frente dessas milícias? Se continua sendo o chavismo e seus sucessores, ou se eles vão gritar independência em algum momento. Enquanto não resolverem essa questão das milícias bolivarianas e o próprio exército, não vejo mudança na Venezuela. Por mais que o Trump diga, a não ser que ele mande lá. Aí sim, um exército de drones, soldados e tudo mais, não acho que vai mudar nada. Acho que, de repente, a presidente da Venezuela acha bom que tenham tirado o Maduro, agora ela assumiu e está fazendo o que ela quer. Acho que não vai mudar nada enquanto continuarem. É aquela história do Ilgato Pardo, né? Muda tudo para continuar igual, né? Então, E você, Márcio, qual que é a sua sensação? Se fosse fazer aí uma aposta, não vale triplo, tá? Se fosse fazer uma aposta aí no futuro da Venezuela, qual seria assim o seu desenho? Vai ficar como tá? Tem uma transição? O que que você acha? Tinha uma frase antiga, no tempo que eu era criança, adolescente, que dizia que os vivos são cada vez mais governados pelos mortos, né? E o Aparício Torelli, barão do Itararé, meu conterrâneo, que era um trocadilhista fantástico, disse que os vivos são cada vez mais governados pelos mais vivos, né? Então, o que que acontece? Por que que eu estou citando isso? Essa briga que o Gutermann citou me lembra muito o que acontece na Argentina até hoje. Acho que o Milei foi o cara que quebrou isso, que era todo mundo é peronista, né?
Perón morreu há 50 anos, mas era. Eu me lembro uma vez teve uma encrenca desse tipo na Argentina, e os peronistas moderados foram para a rua e deram uma porrada nos radicais, né? Moderado da porrada em radical é um negócio meio estranho. Então, o que que acontece? Eu lembrei de outra coisa também, né? O Lula e a sua turma reclamam que em 17 anos eles não conseguiram contratar o Brasil por causa de 4 anos do Bolsonaro. Eles vivem falando sobre isso, né? Então, imagina 25 anos de chavismo, vai precisar um século e meio, mais ou menos, para consertar as cagadas que fizeram. Agora, falando sério, eu acho o seguinte: essa visão que a Nora tem das milícias, isso me parece um problema. O sucateamento realmente foi enorme, foi grande, e como é que eles vão sair dessa, eu não sei, porque certamente no curto prazo a situação não vai melhorar, eles não vão ficar prósperos, não tem como, né? Porque realmente a coisa chegou. Então, a pressão, por um lado, vai ser talvez continuar como está, as milícias, isso virar um narco-país completamente destruído também é uma possibilidade. E a possibilidade que a gente gostaria que acontecesse, né? Mas dificilmente vai acontecer sem derramamento de sangue, é realmente que o pessoal tente reconstruir a Venezuela, tirar o poder das mãos dessas milícias que nessa história toda estão com o poder na mão, vai ser complicado. Enfim, a única coisa que eu acho certa é que no curto prazo não tem como resolver a situação. Não vai ter como resolver. Vai precisar talvez um plano Marshall aí para a Venezuela, alguém botar dinheiro nessa história, mas o que o Guterman falou está certo. Quem é que vai botar dinheiro nessa altura do campeonato num, numa indústria que está sucateada? E sempre lembrando outra coisa, né? Que o Carabobo, né? Carabobo é a região da Venezuela onde tem petróleo, e o petróleo é chamado de Carabobo, né? Então, é um petróleo ruim, né? Um petróleo assim que a cotação internacional dele não é boa, né? O ideal seria que estivesse, fizesse o que o Brasil fez. O que que nós fizemos? Quando descobrimos o Marlim, adaptamos o nosso plano, o nosso pacto de refino para o Marlim, foi a melhor coisa que a gente fez, porque trocar Marlim por petróleo Brent, a gente sempre ficava no prejuízo. A Venezuela certamente não tem isso. A melhor refinaria que tem para o petróleo venezuelano fomos nós que demos, que é a RNEST, né? A RNEST processa o petróleo venezuelano, foi um favor que o Lula fez para eles. Mas, enfim, então, sem querer ficar em cima do muro, eu acho só isso. Eu acho que a curto prazo não tem solução. E a possibilidade de uma guerra civil é bastante grande. E a possibilidade de virar um narco-país dominado por milícias também é bastante grande. Mas vamos ver o que acontece, tá bom? Em Mas princípio, eu acho que é isso. esse Cleveland fez escola, hein? Pelo amor de Deus. E, nossa, eu vou ter, eu tenho uma visão diferente, otimista, mas vou ter que caprichar no otimismo para a gente chegar num preço médio razoável. Mas vamos lá. E você, Vitor? Você É, também. eu talvez divirja só no longuíssimo prazo, mas no curto é isso aí mesmo. Sim, pode haver melhorias pontuais, por exemplo, libertar nossos presos políticos, e essas coisas podem acontecer, podem melhorar um pouco, marginalmente, eu diria, o ambiente interno. Mas tem muita chance de downside. Tem muita chance de downside. Para dar ruim, a probabilidade de dar ruim é alta. E você não reconstrói rapidamente um país destruído por 30 anos ou 20 anos de maneira drástica. Não vai acontecer de uma hora para outra. Nem que os Estados Unidos estivessem lá presente, né? Como não estão, imagino, está na mão dos chavistas. Então vai ser um processo muito longo. A grande pergunta é o quanto esses caras que ficaram lá e ainda estão no poder, o quanto eles vão virar a chave e eles mesmos patrocinarem uma mudança de regime soft, né, que você possa ter uma percepção de melhoria institucional e tudo mais aos olhos do mundo e que isso melhore a situação
financeira, econômica do país? Eu não sei, não tenho essa resposta, mas eu acho que é bem difícil, né? Então, o fato de você estar sendo assim monitorado por um xerife com um porrete na mão não quer dizer que a vida vai melhorar se os caras que estão lá são os que já estavam antes. Eu acho que no longo prazo, sim, isso vai, longo prazo, muitos anos, haverá uma melhoria. Agora, realmente difícil prever aqui para a população venezuelana que sofre se teremos mudanças em curto prazo, a ponto, por exemplo, dos 8 milhões quererem voltar, né? Então, tipo, o grande sucesso desse troço é o número de venezuelanos fora do país, né? São 8 milhões. Daqui a 2, 3 anos a gente fala, são quantos? São 8 milhões. Então, continua, então tá ruim, cara. Eu só fugiu e não voltou. Vou, vou tentar contrabalancear e usar todo o otimismo do mundo que me tiver disponível, porque a minha visão é absolutamente diferente disso aí. Primeiro, assim, porteira que passa boi passa boiada, né? Então, ter tirado o presidente lá, para mim, foi um sinal de força absurdo. E o simples fato, porque temos que discutir, são duas coisas, né? Em zero de jogo, a presidente atual vai ter um discurso para o seu público interno, mas você já tem claros sinais de mudança, né? Em relação aos Estados Unidos. Então, eu já vejo sinais já ter ali uma relação de subserviência, Superviviência. ciência clara. Para mim, né, essa questão, por exemplo, do início da liberação dos presos políticos é indiscutível. Um sinal. O Sun Tzu ensina que você não deve acuar o seu inimigo e não deixar uma saída honrosa para ele. Então, eu acho que evitar esta ruptura e promover um processo de transição é construir essa saída honrosa, que nem o Saladino lá em Jerusalém, né? Quebrou o muro, falou: meu irmão, eu vou gastar uns 10 mil daqui, mato vocês todos e vou tomar esse negócio, que não tem jeito. Você não quer fazer o seguinte? Sai aí sem esculacho? Eu acho que é uma situação muito parecida, né? Já está muito claro aí o desequilíbrio de forças. Os caras foram lá e pegaram o presidente do país no lugar que supostamente seria mais seguro, protegido por forças supostamente de elite, de país amigo. Quer dizer, você vê que a Venezuela não tinha capacidade sequer de ter um grupo de elite para proteger seu próprio presidente ao ponto de ter agentes cubanos lá dentro, né? Então, assim, eu acho que o que os Estados Unidos estão fazendo é oferecer no tempo e com algumas alternativas uma saída honrosa que também lhe seja menos custosa. Os Estados Unidos não vai querer colocar lá a gente no chão para levar caixão lá de Marine, porque você mata 100 venezuelano, mas pô, tem dois, três Marine que morrem, é dois, três Marine que morrem que o cara vai ter que se preocupar. Então eu acho que está sendo construída em alguma medida um processo de transição. Eu não, eu tenho como certeza, e eu não sei dizer em que momento, vai ter uma eleição. Essa eleição vai ser sob supervisão dos Estados Unidos, que provavelmente vai pegar a OEA ali para dar um lustro, um negócio, para não parecer tão imperialista assim. Mas eu acredito claramente que vai ter ali um processo de transição. E no caso da Venezuela, tem uma coisa boa, que é a seguinte: quando você tá na merda, qualquer coisa é maravilhosa, né? Então, tipo assim, porra, você tá comendo merda. Pô, vamos comer pão com merda? Já é uma evolução. A base do que a Venezuela vive hoje é tão ruim que qualquer coisa que esse país melhore, qualquer coisa que essa população vive. Pô, gente, é um movimento de migração absurdo, um quinto de uma população. E nós não estamos falando do Uruguai, porque tá ficando velho, né? Cara, a proporção que o Vitor colocou aqui é espetacular. É como se tivesse 50 milhões, 50 e poucos milhões de brasileiros que saíram do país por se sentirem perseguidos, por se sentirem sem futuro, por não conseguirem garantir um mínimo. Vocês viram na Argentina a reação dos venezuelanos que vivem lá? Nem parecia que era Argentina, dada a quantidade de gente comemorando. Parecia que era um jogo de Copa do Mundo em Caracas. Então a minha sensação é que a base é tão ruim que qualquer melhora vai ser muito perceptível e vai ajudar a girar essa engrenagem. Claro,
um regime que se instalou em 92, para você desfazer isso aí não é tarefa simples. O próprio governo, né? O governo Bolsonaro, o Bolsonaro governou aí o mandato dele inteiro, provavelmente com o terceiro e quarto escalão dos ministérios, tudo aparelhado pelo PT. Né? Por isso que tinha tantas dificuldades. O Ministério da Educação, por exemplo, foi um claro disso aí. Então não é um processo simples, mas eu acho que os Estados Unidos vai abrir uma porteira linda e falar, galera, ó, vamos fazer uma anistia, não vai ter perseguição, quem tiver seu dinheirinho lá fora vai continuar o Suíça, libera aí, entendeu? Vai facilitar a vida para promover esse processo de transição, que obviamente vai ser longo. E eu acho o seguinte, eu não vejo sentido dos Estados Unidos promover um movimento como esse, trazer a Venezuela para sua zona de influência, se não for para investir pra cacete, para final de contas tirar esse petróleo de lá e ter essa reserva ao seu acesso. Então, assim, não veria sentido, né? Sem sombra de dúvida nenhuma, que as empresas seriam mais reticentes a esse investimento, mas eu acho que essa é aquela hora, né, em que você tem investimentos que só vão acontecer, né, se tiverem ali um aval, uma segurança, né, do Estado americano. Então, eu sou razoavelmente mais otimista que vocês. Acho que essa questão do povo venezuelano prosperar é um verdadeiro pesadelo, né? Porque você imagina para a esquerda, vamos falar da nossa aqui, né? Tupiniquim, a Venezuela começar a melhorar, prosperar, as pessoas voltarem para a Venezuela, ou se não voltarem, aquelas que estiverem lá, né? Começar a ter uma melhora, o que é super simples, né? De melhorar, porque tá tão fodido, né? Basta a gente ver aqui a Argentina, né? O Milei começou a fazer as coisas lá e os resultados estão começando a vir, né? Então, diferente de vocês, eu sou bem otimista. Não acho que esse pessoal, eu acho que eu não acredito na. Quer que eu te fale? Por exemplo, o José Dirceu é um cara que daria a vida dele por uma causa. Ele dedicou a vida dele a uma causa. Eu acho que na Venezuela a corrupção é tão grande que não tem esse apego ideológico. Se houver, é de base, mas você não tem lideranças que realmente, como é o caso, por exemplo, de um José Dirceu da vida, que tenham esse apelo, essa pegada ideológica. Eu acho que vai, assim, se você oferecer uma saída honrosa, você vai conseguir uma transição, desaparelhar isso tudo, e a prosperidade, eu acho que vai trazer bons resultados. Então, eu espero, com o meu otimismo, ter compensado um pouquinho desse ceticismo de vocês. Tomara que eu não. Tomara para o Compensou, povo eu diria que venezuelano. compensou com sobras. E tomara que para o povo venezuelano vocês estejam errados e eu certo. Diga aí, Nora, para a gente passar para Não, o próximo tema. só um adendo rapidinho. Você falou dos venezuelanos na Argentina, com um comentário. Os venezuelanos que estão na Argentina são de um nível cultural muito alto, tá? E até econômico bastante alto. Porque aqui no Brasil tem muito pessoa que vai para Pacaraima atravessar a pé. Para chegar na Argentina, você tem que ter dinheiro, tem que, sabe? Então, assim, se esse pessoal está comemorando, imagina os mais pobres, os menos. Tá? Então, isso também me chamou muito a atenção, tá? Na Argentina, o que mais tem é advogado. Se você vai até em loja, você é atendido por advogado venezuelano, por contador, sabe? Assim, é dali para cima tudo, tá? Né? Então, imagina se esse pessoal está comemorando, como é que estão os outros, né? Isso Na minha eu acho passagem, importante. na minha última passagem lá em Buenos Aires ano passado, eu peguei, em duas ocasiões que eu peguei Uber, eram venezuelanos, que Ah, já estavam tem até um algum monte. tempo lá, né? Bom, mas enfim, Uhum. eu sou mais otimista. Eu acho que os Estados Unidos não vai fazer esse movimento para não promover uma transição, para não se instalar no país, para que de fato a Venezuela não passe a ser assim uma zona de influência sua. E mas quem vai responder as nossas perguntas vai ser o tempo. Bom, nós vamos ter que ser um pouquinho mais breve, né, no segundo tema, que também a gente talvez role, né, porque nós começamos aí, a gente já está com 1h17 de bate-papo, né? Segundo não vai E- terminar. Não entendi. Segundo tema vai continuar para as próximas semanas. Exatamente. Então nós temos aí uns 13, 14 minutos para falar mais brevemente
sobre essa questão do Banco Master. O nosso amigo, né, Cleveland Prats, deu uma excelente entrevista para o SBT. Eu tomei a liberdade até de encaminhar para os meus clientes, porque ali o Cleveland começa de uma maneira muito certeira, falando na entrevista qual que de fato é o papel do TCU. Porque para quem não é do mercado, fica um negócio meio que talvez não consiga perceber o absurdo que é o TCU está discutindo uma decisão técnica do Banco Central. O nosso amigo, para quem está nos ouvindo aqui, fazendo um breve resumo da entrevista do Cleveland, ele começa a entrevista explicando basicamente o seguinte: o Tribunal de Contas da União tem que cuidar da qualidade do gasto público. Então, se você está gastando, pagando acima da média de mercado, se você não está comprovando as suas despesas, aquilo que seja. Ele não tem a capacidade de julgar, por exemplo, uma portaria do Ministério da Saúde, né, uma decisão colegiada da CVM, e muito menos, né, uma decisão tão técnica e custosa e que exige, né, respaldo, que é se liquidar uma instituição financeira, né? Eu tenho 40 anos de mercado, por acaso no começo da minha carreira trabalhei em duas liquidações extrajudiciais e ao longo da minha vida, né, cada vez mais raras, diga-se de passagem, essas liquidações, é assim, o Banco Central decretou, acabou. É massa falida, credores quiriografados, paga o governo, paga os trabalhadores, sobrar algum dinheirinho, paga aí quem tinha alguma coisa e caixão e vela preta, sem muita conversa fiada, né? Quem mais entende de sistema financeiro é o corpo técnico do Banco Central. Aí, eu particularmente, tinha até uma certa crítica. Pô, será a minha sensação, né, como participante do mercado é, pô, já se falava há tanto tempo do Banco Master, acho que talvez o Banco Central, se tem uma crítica, é que demorou, né? Mas aí, como eu não tenho apego a erro, na entrevista do Cleveland, ele fala bem sobre a questão de que o Banco Central, por uma decisão como essa, ele tem que esgotar possibilidades exatamente para que não viesse a ser questionado se não haveria algo a ser feito e ser tentado que não foi. Xará, como é que você vê aí, você que é profissional de mercado como eu, essa batalha inacreditável do TCU com o Banco Central, que só o fato de existir já gera tanto dano, né? Eu tenho uma tese. O TCU entrou, o deputado, ex-deputado, né, Jonathan de Jesus, Super entrou qualificado, né? para eclipsar o envolvimento do STF, do Toffoli e do Moraes. Você vê que a gente não está falando do STF. Todo mundo agora só está falando do TCU. E o pessoal esqueceu o contrato de 129 milhões Ah, da mas já já a esposa gente do lembra. Moraes Semana com o que vem a Massa. gente já lembra. Então, pois é. Então, você tá vendo? É isso, foi para isso. Jogou uma bomba de fumaça, vamos fazer aqui e tal, para meio que esquecer o core do escândalo. Enfim, é escândalo em cima de escândalo. O negócio realmente, esse Vorcada deve ter uma agenda carregada. Só isso que eu tenho para dizer. Olha, eu sempre vi que onde tem dinheiro tem. Como é a palavra que eu posso usar assim? Vamos dizer assim, existe liberdade sexual ao extremo, talvez o termo mais adequado seria putaria, e droga. Meu irmão, o que deve ter de camarada, né, preso a esse cara e a esse celular, a sensação que eu tenho, corroborando o que você falou, é que os caras do TCU estão tentando segurar. Mas a coisa tomou uma proporção tão grande, envolveu tanta gente, tanta coisa, que não tem jeito, tá transbordando. É tipo você tem um monte de buraco ali. Vitor, e você, o que que você acha aí dessa disputa entre TCU e Banco Central? Não, completamente sem cabimento, né? Para começar, temos que nos referir ao senhor Jonathan como doutor. Ele é médico. Como médico, um grande entendedor, um grande técnico do TCU. Assim, se fôssemos nós convidados aí a participar de um Conselho Regional de Medicina, estaríamos no mesmo nível que esse senhor está para o TCU. É uma vergonha, né? Como essas coisas são tratadas no Brasil. É uma vergonha. E, obviamente, sem nenhum cabimento, isso aí é uma. Eu ouso dizer que isso é maior que Petrolão e Mensalão. Se vier à tona, sai um bicho maior que o Petrolão.
na Eu não minha tenho dúvida disso. achismo, tá? Achismo meu. Não em grana, mas em número de pessoas envolvidas. Eu acho que grana, petrolão, né, não É, tem como atingir por causa dos volumes e tal. Da mas base Mas da em Petro, número de né? pessoas. é, enfim, Ô, Xará, e eu vou a te dizer quantidade mais. O número. de, a quantidade, E eu vou a dizer quantidade mais. de gente envolvida, né? É, não só o número Exato. de, não só o número de gente envolvida, mas a forma de envolvimento. Uhum. Vai ser muito mais chocante. Como a É gente isso precisa aí. ser breve, deixa eu aproveitar só para fazer um Eu ganchinho diria aqui. que esse é o pior momento da República, porque essa conversa de 120, o contrato de 129 milhões, isso é corrupção. Vamos falar do que se trata. 3,9 milhões por mês, ninguém faz esse tipo de coisa, porque não existe um contrato assim. E não Como existe é que ele está materialidade falando de disso? contrapartida, né? Não tem, mas mesmo havendo materialidade, ninguém faz isso. Isso é uma roubalheira, isso é escancarado. Ah, tem que explicar? Explicar o quê? Pede as contas e vai embora. Tem um mínimo de dignidade. É uma vergonha. É o outro lá, trazendo para o STF, porque o deputado, não sei o quê. Meu, assim, é um lamaçal sem precedentes. E eu acho que Pode ser. eu não sei se vai ficar por isso mesmo, mas eu imagino que sim. Sai uma pizza aí. E aí, brasileiro, como tá, daqui a pouco é carnaval, né? Putz, vai pular o carnaval, a pizza vai sair Ah, numa eu acho cara. que eu não sei não, Vitor. Eu acho que em ano de eleição e a coisa desse tamanho, com a quantidade de gente envolvida, não, eu acho que não tem mais como segurar isso aí, não. Ô, Nora, Vaza. você. O que que é? Vaza. Vai É, vazando. exatamente. Vai. Você acha que a Malu Gaspar tá pegando essas coisas na onde? Exatamente. Vai vazar, não tem como. Assim, pode ter uma contenção de danos, fazer uma gestão de crise, mas para mim, Nora, o Lauro Jardim soltou uma nota ontem dizendo que o Partido dos Trabalhadores havia alertado o Lula que se esse Uhum, negócio aí avançar, não sabe onde vai parar. E aí, hein? uhum. E aí, meu comentário justamente é sobre imprensa. Tem horas que dá vergonha, mas tem horas que dá orgulho. Desta vez está começando pela Malu Gaspar, que é excelente, sempre foi, e que aguentou galhardamente ataques assim absurdos, inclusive da própria imprensa, tá? Eu vi comentários assim imbecis, tipo, o contrato não existe porque não está no Diário Oficial da União. Oi? Outro assim, não existe porque não está registrado em cartório. Oi, dois, né? Então, pelo menos temos a imprensa. Se temos temos políticos e, aliás, é ecumênico, tá? Esse escândalo parece que pega todo mundo. Não é só um partido, não é só não é sectário, tá? É bem ecumênico esse nosso. Mas a única coisa que eu tenho a acrescentar do que foi dito é isso. Pelo menos a imprensa está em cima tá Nem investigando toda, e né? indo atrás. Nem É uma toda. Por boa exemplo, parte, opa. eu acho que Oi. tem uma parte que sim, mas tem uma parte dedicada, como sempre, a defender o governo. Por exemplo, o jornalista Reinaldo Azevedo, né? Que não Ah, gosta, Não, não não, mas mas aí gosta. já não peraí, é mais jornalista? jornalista. Peraí, Não, peraí, um peraí, É, peraí. jornalista, Isso é, não é pô. Para jornalista. com isso. tá Não, certo, tá isso não é certo. mais Já jornalista. Peraí, não perdeu, me já perdeu a ofenda. condição de ser Não chamado me de tal, ofenda. né? Ah, pelo amor de Muito. Deus. Não Ô, me ofenda. É Márcio, o próprio Brasil, aliás, o Brasil 247 e tudo. Isso daí, mas isso daí há severas dúvidas se é aquilo que eles fazem é jornalismo, tá? tá bom. E, Márcio, para a gente encerrar essa rodada aí, então vamos ter mais uns 4, 5 minutinhos. Eu acho que a questão dos influencers a gente pode até deixar para semana que vem, né? Porque a gente viu aí no último noticiário que nós tivemos uma ação coordenada de uma empresa que conduziu um projeto originalmente chamado de DV. Meu Deus, quem poderia imaginar do que se tratava as siglas, né? E que vinha contratando, tentando contratar e contratando alguns influencers, o que explica até alguns vídeos do passado, né? Que a gente viu alguns vídeos do passado, né? Tem uma moça, uma influencer famosa aí que a certa altura, não, eu estava curiosa, procurei me informar, agora tudo faz sentido. Mas, né? É Agora, verdade. agora tudo faz É sentido, verdade. né? Não posso acusar, não posso provar, mas agora faz todo sentido do mundo, pô.
que alguém tira da cartola um vídeo daquele, né? Um negócio meio estranho. Pois é, e a pessoa não tem nada a ver com o mercado financeiro, com, né? Então é Nada, só não mais é, uma. não é, não é influência de É. finanças. Bom, enfim. A gente fala disso na semana que vem, porque nós estamos na reta final, e eu queria só ouvir para fechar aqui, antes das nossas dicas, bolas dentro e fora, a opinião do Márcio sobre essa guerra aí, TCU, BC, por conta do Banco Master. Ah, tá na cara, é um escândalo assim, sem precedente, pega a gente de tudo quanto é canto. E um sentimento que eu estou tendo, lembrando ainda de coisas passadas, né? Eu me lembro que a Globo, numa época que não tinha influência, não tinha isso, ela segurou o Collor até onde ela pôde, até o dia que eles dizem, olha, agora, em bom português, fudeu de vez. Então, o que é essas mudanças de posição que a gente está vendo de jornalismo? Claro, tem aquele grupo radical que, né, não tem jeito. Eu até escrevi uma gracinha lá sobre a história do corno lá, que, né, a mulher dele estava saindo, coitado, o cara não acredita, não acredita, não acredita, não acredita. Então, tem essa turma que defende o Lula e que vai morrer defendendo. Mas claramente há uma mudança. E essa história dos influencers, né? Pô, realmente é piada, né? Acreditar é aquele troço, acredita que o povo brasileiro é imbecil. Se mandarem comer cocô, o pessoal vai comer cocô, porque isso não existe. Isso não existe. Agora, realmente, como é que vai continuar o Moraes no STF depois disso? Como é porque é um abalo geral. Como é que isso aí vai? Isso é uma bomba atômica, realmente é uma bomba atômica. Mas talvez precise, né? Precise de uma purificação dessa para para jogar o máximo de lama que for possível para cima. Mas realmente a essa altura dizer que não existe, não, isso não existe, isso tudo, né? No início, Malu Gaspar é mentirosa, o contrato não existe, mas o Toffoli já disse que o contrato é legal, né? Ou seja, o contrato não existe, mas ele é legal, pode ficar tranquilo, coisa e tal, né? Exatamente, né? Perdeu ligeiramente a virgindade e tal, ligeiramente grávida, né? Isso não existe essa porra, não existe nada disso, né? Então, realmente, vamos ver, isso aí é um escândalo para derrubar um Olha, bocado. para a gente encerrar essa rodada, para que se tenha uma ideia da medida da esculhambação, imagina um cara vir te assaltar, preocupado em ser assaltado, e virar para você no meio do assalto e falar: vamos rápido porque a violência está muito grande, né? Quando você vê o Cacai, o cara que posava de bermuda dentro da STF, dizer que não, realmente, os escritórios de pessoas vinculadas ao STF sempre tiveram uma prática comercial agressiva, mas agora está demais. Porque, assim, na língua dessa gente, caixa 2 chama recursos não declarados. Então, quando o cara fala prática comercial agressiva, você deve mais ou menos imaginar do que o cara tá falando. Quando o Cacai dá esse depoimento, aí você tem a dimensão exata da esculhambação que a gente está vivendo. E eu acho o seguinte, né? Você pode muito durante muito tempo, mas você não pode tudo o tempo todo. Uma hora a conta vem. Como o Márcio muito bem disse, a certa altura, a Globo largou o Collor. E eu acho que é aquela história. A certa altura, para as grandes famílias, para as pessoas que têm recursos investidos no Brasil, tem um limite da até onde as coisas podem ir, porque se passa daquilo, aí vira gol contra, né? Então eu acho que assim, no pôquer a gente brinca que é metralhadora na mão de macaco, né? Aquele jogador que ele não tem muita técnica, ele dá uma acertada. Aí ele ganha um monte de ficha e aí o cara começa a fazer umas puta loucura, como ele não joga bem, você não consegue ler o jogo dele. A gente brinca, pô, metralhadora na mão de macaco. Deram uma metralhadora na mão de um macaco. Eu não vou falar o nome, porque do jeito que tá hoje em dia, né? Se eu falar o nome do macaco e dizer que ele é careca, eu tô ferrado, né? Mas deram metralhadora na mão do macaco. Os caras falam, pô, peraí, passou do ponto aí.
Vamos. Só que aí só tem um problema. Acho que nas outras vezes que passava esse ponto, era o executivo, né? O executivo ele é eleito. Então você tem um mecanismo de substituição que é relativamente simples, né? Dá o impeachment na Dilma e tudo mais. Mas Agora, o. quem está passando do ponto é o STF. Mas Como que vai ter? chegou a hora de Não, dar um mas chegou a hora carneirinho que do STF. É hora de oferecer um carneirinho do STF em sacrifício. É sempre assim. Meu, as coisas não estão bem. precisa do Senado, enfim. Eu acho mais difícil, tá? Eu acho mais Eu não difícil sei, por ser eu um acho que não. Eu acho que poder o quase Alexandre blindado, de, uma corte quase que blindada. eu acho que o Alexandre de Mas, Moraes passou do ponto, vai ter um grande arranjo e eles vão entregar um carneiro. Sabe boi de piranha? Né? Você vai passar a boiada no rio e o o rio que tá pode cheio de acontecer? piranha. O que pode acontecer é ele pedir as contas. E aí vai lá. Já seria uma grande vitória. Mas eu acho que vai ter um ou Mas dois é uma boi de vitória piranha bem, aí. uma vitória bem, né? Eu também, mas é o boi de piranha, né? Vamos passar a boiada? Vamos. Tem piranha no rio? Tem. Joga, pega o boi velho lá, com perebento, joga pras piranhas enquanto a gente passa a boiada. Eu acho que é mais ou menos isso que vai acontecer. Bom, meus amigos, eu gostaria de a gente poder falar um pouquinho mais sobre essa questão dos influencers, mas deixa pra próxima. Chegamos na nossa rodada final aqui, bate-bola, jogo rápido, as nossas bolas dentro, fora, dica. Eu vou começar pelo Xará, como sempre. E aí, Xará? É, bom, minha bola fora vai obviamente, para o Jonathan de Jesus, representando toda essa, né, toda essa coisa que está acontecendo. Minha bola dentro vai para um cara que tem me chamado a atenção, o senador Alessandro Vieira. Inclusive, nesse imbróglio aí do TCU, ele acionou a PGR para questionar o inquérito, né, que o Jonathan Jesus estava Como da querendo mesma fazer forma, sobre o Banco muito Central. provavelmente vai liderar uma CPI aí para questão do Então, ele é um Alexandre de cara, Moraes. é um senador ali da terra do Márcio, né? Que realmente é bastante ativo nessa questão É de corrupção, gaúcho, do Rio Grande do Sul. Então, é, Ele é um isento ele, radical, né? ele é exatamente é um isento radical. Uma boa classificação, tem me chamado a atenção. Então, uma bola dentro E para qual é a ele, dica? pelo conjunto da obra. A dica é o Homeland, que eu comecei a assistir, graças à Ah, dica do Vitor. que série. Assisti a primeira temporada e vou partir para a segunda, porque de fato Só Bom, me melhora. chamou bastante. já que você citou o Vitor, e aí, Vitor, qual que é a sua dica, sua bola dentro, sua bola fora? A bola fora para as instituições e as autoridades brasileiras, no caso Master, é a TCU, STF, enfim. É o governo federal que lava as mãos, um caso bem vergonhoso, bola fora. Eu, eu me junto ao Guter para falar desse senador, que tem intervenções muito contundentes, muito racionais, as que eu vejo. Eu não sabia que ele era do Rio Grande do Sul, parabéns aí para os gaúchos que elegeram um ótimo senador atuante, né? Porque a maioria dos 81 senadores você nunca ouviu falar. Você tem 81 Uhum. senadores, você ouve falar de 10, né? Os caras do de Roraima e Amapá, que dominam, não sei por que essa turma domina, e o resto você não escuta falar, eles não fazem nada. E as dicas, eu vou reforçar a dica. Quem não viu, veja. Eu estou nesse momento, eu sou órfão de Homeland, que eu vi as 8 temporadas em um mês. E, putz, o que eu faço agora? Porque a próxima série que eu assisti, eu vou comparar. Eu até assisti uma. É tipo quando você acaba Nem era Breaking ruim. Bad, né? Nem ruim, era até boazinha, mas, putz, a comparação não dá, entendeu? Cheguei a sonhar com episódios. Sonhei. Então, Guter, só melhora, velho. Que você não vai ser a primeira temporada, não. Só vai melhorar. E, bom, beleza. E você, Nora, qual que é a sua bola dentro, sua bola fora e sua dica? Bom, dica, eu vou endossar Homeland, tá? Eu não tinha, mas eu vou endossar e vai até o fim, Gutermann, porque não tem uma temporada que não vale a pena, tá? Eu sempre me desaponto com as séries depois normalmente depois da quarta temporada. Não, essa daqui vai até
O final, não tem um capítulo que não seja imperdível, tá? Bola Pronto, lá se dentro. vão minhas noites de sono. Não, eu maratonei, o Você Vitor não viu escreveu em ainda? inglês. Eu Você acho que não eu vi viu? em 15 Putz, dias. cara. Eu cheguei a varar a noite, de ir até 6 horas da manhã. Bom, Tem muito a impressionante. ver com esses temas atuais, inclusive, né? Tem É, pouco a então, ver. exatamente, E a exatamente. bola Bom, dentro e bola é, fora? bola dentro para a Argentina, tá? Sem patriotada, mas que o risco soberano da Argentina, tá? Vocês devem ter visto, acho que eu até mandei no grupo, né? Que é o menor em 7 anos, tá? 559 pontos base, se não me falha a memória, tá? É bem legal, tá? E outra coisa que também o Milei tá mexendo no câmbio, tá? Que eu acho que era justamente o calcanhar de Aquiles dele. Não sei se tá indo bem ainda, não consegui avaliar, mas tá me surpreendendo, cara. Continuo não gostando da forma, mas o conteúdo é bom. E aí, Bola Marcião? fora. Ah, desculpa, perdão. Desculpa, só rapidinho. Não, só falta a bola fora, que é uma bola fora meio fora. Que é o seguinte, SBT News. Eu acho muito legal quando se abre mais mercado para os jornalistas, tudo, mas, gente, é mais do mesmo. Os mesmos vícios de linguagem, a mesma pobreza, no falar e nas apurações dos jornalistas, dos outros canais, tudo. Então, realmente me desapontei, porque não que eu achasse, não que eu esperasse assim uma CNN americana, uma BBC, não. Mas, poxa, podia ser um pouquinho melhor, né? Podia pelo menos não repetir os apurações e bastidores, tá? Dos outros canais. Pronto. E você, Marcião, qual é a sua bola dentro, sua bola fora e sua dica? Bom, a minha bola dentro era para o Milei também, então já pula essa. A minha bola fora é totalmente fora do contexto de hoje, mais uma vez para o Vini Júnior. Eu sempre, não sei se vocês viram, hoje teve Atlético de Madrid, Real Madrid, jogaço, semifinal, porque a Copa da Espanha está sendo disputada em Dakar, eu acho, se eu não me engano. Está sendo disputada na Arábia lá. E eu sempre digo o seguinte: a luta contra o racismo, contra a homofobia é sagrado. E toda vez que entra alguém fazendo isso para se promover, tipo mimimi, mililacombiano e essas merdas, é um desserviço essa luta. E o Vini Júnior, depois que ele resolveu ser o paladino disso aí, ele se tornou um cara babaca e chato. Então ele já entra em campo lá na Arábia sendo vaiado. Todo mundo tem uma vontade com ele. O adversário dá uma chegada forte nele, o juiz finge que não vê, porque ninguém suporta a cara dele. E hoje, na hora que ele foi substituído, ele conseguiu arrumar uma encrenca lá, não sei porque, tomou um cartão amarelo fora do campo. Então, quer dizer, ele está se tornando o sujeito mais chato e o Real Madrid está virando um time antipático por causa da babaquice dele. E, mais uma vez, eu só falo isso porque estraga. Esse tipo de gente joga contra, né, a verdadeira luta, que é contra o racismo, que é contra o preconceito, etc, etc. Do mesmo jeito que a Mili Lacombe, que eu citei, né, foi chamar o Zico de racismo. O Zico, porra, o Zico. Um ícone. O Zico, para mim, é um ícone. Né? Eu não sou flamenguista, mas não de jogador, de pessoa, de Ah, ser mas essa aí humano. é uma coitada, né? A Não, pois é, invertida que ela mas levou o do Vini Rogério, Júnior né? está no mesmo, está seguindo o mesmo caminho. O É. Zico usou a palavra denegrir e ela caiu de porrada, que ele é babaquinho. Então, saindo totalmente do contexto do programa, o Vini E a Júnior, dica? mais uma vez, fez merda, mais uma vez. Não tem dica, não, segue o jogo. Então vamos lá. Bom, a minha bola dentro vai ser uma bola dentro controversa, mas é uma bola dentro pro Donald Trump. Eu não acho que os Estados Unidos se movam por qualquer coisa que não seja, que não lhe seja interessante, né? Então, obviamente, os Estados Unidos se movem para retomar uma zona de influência, mas eu acho que ele teve uma ação que vai ter como consequência também, a meu ver, um afrouxamento, uma transição de um regime que tem presos políticos, assassinados, né, um estado tomado pelo narcotráfico. Não consigo vislumbrar uma Venezuela daqui a 5 anos pior do que essa que está aí. Ao contrário, eu tenho uma esperança razoável de que o povo venezuelano, daqui a 5 anos, vai estar vendo uma realidade significativamente melhor do que a que vive hoje, até porque é uma realidade miserável. Então, eu acho que ele teve
ousadia, né? E não é uma decisão simples, né? E eu acho que ele está indo na medida. Bom, bola fora, não tem como não dar para o TCU, né? Tentando agir fora das suas atribuições e a gente sabe o que que lhe move. E também para Alexandre de Moraes pela desumanidade dele, né? Independente de simpatia ou não pelo Bolsonaro, o fato é que se você for numa partida de futebol da Série D e dois jogadores se chocarem de cabeça, o protocolo é maca, ambulância e hospital, né? O juiz não é médico para avaliar se a cabeçada é para ir ou não para o hospital. Diga aí, Márcio. Não, só para dizer, isso vai ser um tiro no pé, porque de repente ele cria um Marte. Sim, Ele exatamente. transforma o Bolsonaro Eu, em es- Marte. eu escrevi Pode ser um exatamente problema. sobre isso. Então, assim, eu acho que é de uma irresponsabilidade, mas que eu acho que de uma certa maneira ilustra, né, essa postura tirânica, e desumana, né? Então, até por prudência, até para se proteger de um eventual questionamento e da responsabilidade que aconteça uma coisa, não deveria ser papel do ministro, né? Somente depois de 24 horas do incidente reportado, permitir que o Bolsonaro pudesse ser atendido. Eu acho uma desumanidade, independente de qualquer coisa. E a minha dica é uma dica Baitelma, né? A Thelma falou, pô, vamos ver essa série aqui. Eu no primeiro começo, não sei, fiquei meio reticente, será? E ela acertou em cheio, chama All Her Fault na Prime. Conta a história do desaparecimento de uma criança, é uma história com várias reviravoltas, final surpreendente. Então eu aconselho a vocês, é uma minissérie, vale muito a pena da Prime. Tá bom, bom, meus amigos, feliz de reencontrá-los. Semana que vem, se tudo der certo, se Deus quiser, a gente está aqui de volta e para a população da humanidade que estava tão carente, para toda a humanidade esperando pelo nosso reencontro, estamos aqui. Durmam tranquilos. Estamos de volta. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Falou. Valeu, Tchau, tchau. Tchau. Abraço. valeu.